todos sabemos que o mundo é grande demais para se explorar totalmente. E todos sabemos que existem grandes áreas no mundo cujo jamais alcançaremos. E nestas áreas estão escondidas as mais medonhas e macabras criaturas. E seja bem-vindo ao aguardado Iceberg dos Criptídeos do Freecast, a segunda parte. Esteja preparado para descer nesta fenda misteriosa, neste canto obscuro do oceano, para as camadas mais remotas e escuras do planeta, onde a luz do sol nem mesmo chega. Esteja preparado para a segunda parte do Iceberg do Freecast, o vídeo mais visto de nosso canal. E agora, criaturas ainda mais medonhas se aproximam. Esteja pronto. The hunting season has begun, but the hunter isn't human. Only to prey on. That time warning! They started. Don't come to me for help. Bem, depois de mais de 4 meses de espera e impressionantes 6.000 visualizações até o momento, acho que vocês mereciam algo bom. Então, para começar esse vídeo, vou introduzir o novo avatar e fundo de tela que eu bolei. É claro que pro andamento do vídeo e tudo mais, o novo avatar e o novo fundo não interferem em basicamente nada. Até mesmo pelo fato de que provavelmente esse fundo nem vai aparecer muito durante o vídeo. Mas enfim, eu acho que até essa altura do campeonato todo mundo aqui sabe o que é um vídeo de iceberg. Pois caramba, esse estilo de vídeo vem dominando o YouTube por pelo menos um ano, ou mais. Se é que eu nem consigo mais me lembrar quando isso começou. Bem, para aqueles que não sabem por algum motivo obscuro e bizarro, vocês podem ver qualquer outro vídeo de iceberg no YouTube ou ver a primeira parte desse vídeo, pois como devem saber, essa é a segunda parte do Iceberg dos Criptídeos do Freecast. Na primeira parte eu fiz uma explicação longa até demais e expliquei direitinho o que era um iceberg. Mas bem, como eu não quero ter que gastar mais 5 minutos explicando o conceito, acho que a gente pode ir pro vídeo. Lembrando só aqueles que acabaram de chegar, que a palavra criptídeo não é assim tão comum em nossa língua, mas basicamente ela significa uma criatura hipotética do folclore ou alguma criatura mitológica, estranha, peculiar. É basicamente um termo usado para descrever qualquer criatura que fuja da normalidade, desde criaturas reais, como o tigre da Tasmânia, até criaturas muito mitológicas, como o dragão, ou como, por exemplo, o Sasquatch, o pé grande. Bem, acho que nós podemos continuar com essa lista, pois acredite, a primeira parte foi só a ponta do iceberg. Em maio de 1973, duas crianças pequenas de férias em Lake Camon, Sandon, na ilha de White, no Reino Unido, seguindo um som como uma espécie de uma sirene de ambulância, no momento em que estava afastado de seus pais, as crianças acabaram encontrando uma criatura no mínimo peculiar. No meio da floresta,
Eles simplesmente acharam uma criatura estranha, que de acordo com eles parecia ser um cruzamento entre um palhaço, um robô e um alienígena. Era um ser tímido, mas amigável, que falou gentilmente com as crianças por quase meia hora, antes delas voltarem para seus pais. Ele aparentemente desapareceu após o encontro e nunca mais foi visto, por mais que a história tenha sido contada pelas crianças, para seus pais e os mesmos tenham ido atrás e tentado encontrar a criatura. Bem, a descrição da criatura era deveras peculiar e estranha. De acordo com o relato, a criatura possuía pelo menos 2 metros de altura, mas tinha proporções relativamente humanas, com 2 braços, 2 pernas e uma cabeça redonda. Porém, quando eu digo redonda, eu digo que a cabeça era basicamente uma esfera perfeita, e as semelhanças com o humano normal terminavam aí. A cabeça foi descrita sendo muito grande para sua estrutura fina, e com uma série de desenhos que pareciam ter sido colocados de lá de forma grosseira, como 2 triângulos para representar os olhos, um triângulo marrom para representar o nariz e 2 lábios amarelados finos em forma oval. Seu cabelo pendia sob o chapéu, em fios castanhos avermelhados e frisados. E o comportamento do palhaço parecia tímido, mas amigável. Ele conseguia falar e escrever em inglês e alegou beber água do rio como uma criatura normal. De acordo com a criatura, ela era inofensiva e não gostava de atacar pessoas, mesmo quando ameaçada. Com certeza, um dos exemplos mais criativos de criptídeos da nossa lista, e, pelo menos na questão de aparência, um dos que mais chama a atenção. Essa história é extremamente interessante, e uma das coisas que colabora um pouco para ela é que mesmo adultas, as crianças que testemunharam essa criatura nunca desmentiram e sempre alegaram que realmente tinham visto a criatura. Por mais que, se tratando de crianças, ainda mais com imaginação fértil e com uma criatura tão diferente assim, é muito provável que isso tenha sido apenas uma confusão ou parte da imaginação das crianças, por mais que nós não podemos ter certeza. Enfim, a criatura nunca mais foi encontrada e é realmente um dos exemplos mais interessantes de criptídeos da nossa lista. Certo, olhando aqui em retrospectiva, a primeira coisa que eu reparei é que, primeiro, eu falei a palavra criatura, muitas vezes, mas eu vou tentar diminuir. E a outra coisa que eu vim aqui falar é que depois de cada camada, isso não foi explicado no primeiro vídeo, aparece algo aqui escrito como relevância, que vai de 0 a 10. Isso é basicamente o quanto eu acredito que aquilo é realidade ou não. É claro que é minha opinião pessoal. Em casos onde for uma mentira confirmada, vai estar aqui como 0. Se for algo que eu não acredito muito, vai ser um número baixo. Se for algo que é bem provável, eu vou colocar um número mais alto. Por mais que esse sistema não seja muito sofisticado e eu tinha que dar uma melhorada nele. Em 2002, Stephen Quayle, um classificado do governo dos Estados Unidos e um militar que participou de diversas operações, revelou em seu programa famoso Coast to Coast, um programa de rádio relativamente popular nos Estados Unidos. De acordo com ele e sua equipe terão presenciado uma criatura não identificada na região de Kandahar. De acordo com eles, uma força de tarefas especiais de ramo desconhecido foi enviada para descobrir o que estava acontecendo em uma região isolada. Os soldados caminharam por uma trilha montanhosa e irregular, como representada nas figuras. Uma região difícil, de calor extremo e completamente inacessível por meios normais. O local designado para os soldados era uma pequena caverna, que estava recheada de pedaços e equipamentos militares dos Estados Unidos quebrados e espalhados. De acordo com eles, o susto inicial foi grande, pois não sabiam o que poderia ter destruído e espalhado os destroços por toda aquela clareira. Quando de repente uma criatura saiu da caverna e começou a atacar os soldados. De acordo com a descrição, era um humanoide ruivo, grande, que possuía várias fileiras de dentes.
Era uma criatura semelhante a um gigante da mitologia. Era gigantesca e utilizava algumas peles de animais para formar uma espécie de mosca assim e algum tipo de trapo que usava como roupa. A criatura era gigante, por mais que, de acordo com o registro, ele não conseguiu identificar exatamente o tamanho, mas diz que com certeza a criatura deveria ser maior do que uns 10 metros. Quando a criatura surgiu, uma das primeiras coisas que causou foi empalar um dos soldados, intitulado como Dan, não reconhecido, que foi completamente empalado pela lança da criatura. Logo após isso, o esquadrão que estava armado com armas fortes como carabinas M4 e diversas snipers Barrett que estavam prontas e recarregadas, eles atiraram na criatura diversas vezes, que acabou sendo morta. De acordo com ele, após esse encontro e quando a criatura caiu no chão morta, uma equipe de reconhecimento foi enviada novamente, que recolheu o cadáver da criatura, que nunca mais foi vista por nenhum dos soldados que daquela situação tinham escapado. Eles não sabiam identificar o que era aquilo, não sabiam identificar o que tinha acontecido. E quando tentaram contatar os oficiais para saber mais informações, todas as informações foram negadas. O Gigante de Kandahar, por mais que seja uma história interessante, é uma farsa, pois, de acordo com o Departamento de Defesa, não existe nenhum registro oficial do incidente, e como, de acordo com a história, isso envolveu uma morte, deveria ter sido noticiado pelo governo de alguma forma oficial, ou mesmo para avisar a família do suposto soldado que morreu. Mas até hoje, nenhuma pessoa foi avisada ou oficialmente colocada do caso. Ou seja, a menos que esse caso tenha sido extremamente escondido pelo governo americano, ele provavelmente não é real, pois não existe nenhum registro de que essa operação realmente aconteceu. Inaugurando-se como um dos primeiros, ou o primeiro criptídeo do Brasil ou sul-americano dessa lista, está o Mapinguari. Bem, o Mapinguari começou a se tornar popular por volta dos anos 30. Seria uma criatura que viveria ao redor da América do Sul, na floresta amazônica, principalmente na região do Brasil, onde ele foi mais avistado. De acordo com a lenda, a criatura começou a ser vista por diversos seringueiros, que esses mesmos já informavam que diversos índios e comunidades indígenas já haviam lhes alertado dessa criatura. Enfim, até hoje eu não consegui achar nenhum registro factual que disse realmente o Mapinguari foi uma lenda indígena ou se foi uma apropriação levada com o tempo. Eu tentei procurar por algum estudo e como não tem nada explicando etnologicamente a criatura, ou mesmo em que região, qual civilização acabou adotando a criatura como lenda, ainda é muito incerto saber quando ela começou a ser inventada, quando esse nome começou a ser dado. Enfim, o Mapinguari seria uma criatura bípede coberta por pelos. Sua pele seria semelhante à de um jacaré, e no local de sua cabeça haveria apenas um grande olho, um olho também semelhante a de uma víbora ou de uma serpente. Ainda de acordo com a descrição inicial, em algumas versões a criatura teria o pé virado para trás, assim como o curupira. Ela federia muito, comparado a um gambá ou um animal do mato. Além das curiosidades já citadas, o pelo do ser também era tão longo e tão denso que poderia até mesmo impedir balas, fazendo a pele da criatura ser basicamente impenetrável, tornando a criatura ainda mais forte. Além disso, o ser possuía, como já reparado, uma boca muito diferente, que com certeza chamava atenção, pois em vez de se localizar na cabeça, ela se localizava no seu abdômen, no seu tórax. A boca se abria verticalmente e era utilizada principalmente para matar os garimpeiros ou pessoas que invadissem ilegalmente a mata, além de comunidades indígenas.
De acordo com a lenda que foi contada e dos primeiros relatos, supostamente o Mapinguari seria algum xamã de alguma tribo indígena que foi amaldiçoado pelos deuses ou pela própria tribo depois de ter cometido um ato ruim. A maldição foi ele se tornar essa criatura, que supostamente seria um monstro que viveria ao redor da floresta. Enfim, o Mapinguari é uma criatura interessante. E como um dos últimos fatos que eu considero interessantes e pertinentes está o fato de que, diferente da maior parte dos criptídeos, o Mapinguari dorme durante a noite, o que faz com que ele só ataque durante o dia, tornando seus avistamentos ainda mais comuns, pois ele nunca ataca em horários onde nós podemos estar dormindo ou coisa assim. Ele está, muito pelo contrário, sempre nos horários de maior agito, pois ele não se importa em ser visto e coisa assim. Enfim, o Mapinguari é uma lenda extremamente interessante. Não existem muitos relatos pertinentes, por mais que, se você for principalmente para a região norte do Brasil, garanto que vai ser comum ouvir da população local diferentes histórias contando sobre essa criatura e sobre avistamentos desse criptídeo estranho. Em New Brunswick, no Canadá, existe um lago conhecido como Lago Utopia. Nele, uma criatura conhecida como Old Ned, também apelidada do monstro de Lago Utopia, supostamente viveria. Os primeiros registros da criatura são de antes dos anos 1800, o que configura essa criatura como uma das mais antigas do Canadá, e com certeza um folclore que foi se fortalecendo muito com o tempo. Enfim, o Old Ned já era avistado por colônias de pessoas que naquela região moravam há muito tempo mesmo. A criatura sempre foi descrita como uma forma relativamente semelhante, e para os padrões da lista, ela realmente não chama muita atenção. De acordo com sua descrição, a criatura mediria algo próximo de 20 pés, que daria cerca de 6 metros. Ela teria uma cabeça grande, de uma cor próxima de um marrom ou um marrom avermelhado, e realmente nós não temos uma confirmação da forma exata da criatura devido a divergências nos relatos e ao fato de como a criatura é aquática e vive em lagos gelados do Canadá. É realmente complexo de se enxergar a criatura. De acordo com a criptozoóloga Norma Stewart, o último relato da criatura foi nos anos 2000. Por mais que a criatura só tenha sido relatada pelos jornais em 1996. E de acordo com as hipóteses criadas por essa criptozoóloga, ela acredita que a criatura migra entre o Lago Utopia e o Oceano Atlântico a cada 3 e 5 anos, devido ao padrão de aparecimentos. Além disso, de acordo com ela e com outros pesquisadores que tentaram estudar essa criatura, de acordo com eles seria muito possível que a criatura fosse algum peixe do lago, que talvez pela sua raridade ou algo assim, sempre foi confundido. Provavelmente o peixe poderia ser um peixe remo ou uma enguia gigante, que serão confundidos com essa criatura estranha. No ano de 2000, na Flórida, numa região conhecida como Sarasota, uma mulher que morava em sua residência se deparou com um estranho ser que parecia uma espécie de primata, a qual ela descreveu como um macaco estranho.
O ser estava simplesmente invadindo sua residência pelo quintal, se esgueirando pelas plantas e pela vegetação do pântano, comum naquela região. De acordo com a mulher, parecia uma espécie de orangotango. Ela conseguiu tirar uma fotografia que se tornou a única fotografia registrada deste ser. De acordo com a internet e com algumas fontes, aquele ser já era conhecido entre os locais e havia sido apelidado de Skunk Ape, o que seria algo relativamente traduzível para macaco gambá ou macaco doninha, alguma coisa assim, um macaco roedor. Isso devido ao que as pessoas diziam em relação a seu terrível cheiro e sua forma, que muito se assemelhava a um macaco ou até mesmo um pé grande ou, quem sabe, um Sasquatch, um Yeti e criaturas que, em geral, compartilham essas características primatídeas. Até hoje não se sabe o que foi o Skunk Ape ou se ao menos ele existiu, visto que a fotografia é a única foto ou prova concreta que temos sobre a criatura, o qual poderia ter sido facilmente manipulada ou mesmo falsificada. Devido aos pouquíssimos registros e pouquíssima informação guardada sobre este ser, até hoje não se tem a mínima ideia, assim como a maior parte dos criptídeos dessa lista, se o ser seria agressivo, se seria talvez um parente do Sasquatch ou qualquer tipo de habitat ou costume. Enfim, devido aos pouquíssimos registros e literalmente a única foto da internet estar em sua frente agora, acho que é bem provável que essa criatura nunca existiu, ou se tem existido, poderia ser, num caso muito extremo, talvez algum macaco que estava andando por ali, como apontado por certas pessoas, que dizem que poderia ser talvez um gorila, ou algum animal que estava perdido naquela região, talvez exportado de longe. Enfim, até hoje, o macaco gambá nunca retornou e nunca teve qualquer outro caso, o que torna ele uma incógnita, perdido no tempo e no pântano da Flórida. Na região dos Apalaches, que se estende no leste dos Estados Unidos e vai desde o sul de Nova York até o norte da Geórgia e Alabama, está uma região cultural conhecida como os Apalaches. É uma região cultural que começou a ser demarcada principalmente no começo do século XIX. E por muito tempo foi conhecida por diversos estereótipos colocados sobre a população local e sobre os costumes, cujo normalmente os jornalistas ou pessoas que retratavam a área retratavam o local como um local selvagem e uma região composta principalmente por pessoas erroneamente chamadas de hillbillies, como um estereótipo dos rednecks e de pessoas daquela região, caipiras antiprogresso e racistas, que até o século XX ainda teriam clãs e rixas, por mais que, se você for ver factualmente, a região tenha sido extremamente desenvolvida para sua época, e esse conturbado processo de sensacionalismo acabou por destruir e manchar a imagem do lugar. Ainda assim, nessa região existe uma lenda que há muitos e muitos anos prevalece e continua sendo como uma das lendas mais estranhas e mais divulgadas dos Estados Unidos, relativamente desconhecida, porém muito pesquisada pelas pessoas da região. E eu estou falando, é claro, dos Moon-Eyed People, que na tradução livre seria algo como as pessoas olhos de lua,
que, de acordo com a tradição e as lendas e o folclore local, seriam supostamente um grupo indígena que habitaria a região por volta de 1700. De acordo com a descrição que foi inclusa nas tradições da civilização Cherokee, que também habitou a área, e de diversos colonos que registraram encontros e diversas visualizações dessa tribo, eles seriam atribuídos como indígenas de pele extremamente pálida, com olhos brilhantes, que normalmente seriam de estatura baixa e viveriam em cavernas subterrâneas e minas. O nome Moon-Eyed People seria pelo fato de que, devido a viverem em locais extremamente escuros e subterrâneos, essa população teria desenvolvido características de não conseguir enxergar bem durante o dia e ter olhos extremamente sensíveis. Ainda de acordo com a lenda, essa civilização foi expulsa da região pelos Cherokees, em cerca de também 1700. Os colonos que por aquela área vagaram registraram diversos acontecimentos envolvendo essa civilização, que estranhamente estava muito relacionada com feitiçaria e um misticismo acima das outras próximas. Bem, o caso desse criptídeo é extremamente complexo e diria que para entender exatamente o conceito e do que supostamente seriam esses seres, você precisa estudar muito para entender pelo menos as tramas políticas envolvendo os Cherokees, um pouco da história americana, pois é uma história que, como puderam ver, se liga muito com a história daquela região. Enfim, é uma história muito longa e que serviu de base para diversos estudos de pessoas relacionadas até aquela área. Atualmente, os Moon-Eyed People são mais colocados como uma espécie de monstros, como criaturas que supostamente sairiam das fazendas ou das florestas para atacar pessoas, o que eu acho relativamente fútil, pois criando a lenda de uma suposta civilização para simplesmente transformar ela num Frankenstein ou num monstro genérico para assustar uma cidade. Enfim, eu acho que é uma lenda interessante, mas muito carregada de um racismo muito forte, e eu diria que para entender melhor você precisa se aprofundar mais. Enfim, foi isso por enquanto. Loving you meant only Supostamente, um escorpião marítimo de tamanho gigantesco teria sido avistado na praia de Miami. E, como podem ver, acho que nessa camada as coisas já estão começando a ficar obscuras. E por causa disso, basicamente não existe nenhuma informação sobre este caso. Para falar a verdade, não tem nem foto, pois só existem 2 fotos oficiais dessa coisa, que provavelmente foram tiradas de outro lugar, por mais que eu não tenha feito a pesquisa. E os únicos locais da internet que falam sobre esse caso, ambos vêm de 2 blogs focados em criptozoologia, que por mais que eu tenha utilizado como fonte várias vezes, não são lá muito confiáveis. E os 2 nos dão pouquíssima informação e basicamente dizem o básico, que esse suposto escorpião gigantesco teria sido avistado e capturado e que talvez ele poderia ser um escorpião pré-histórico, ou talvez uma lagosta, ou alguma coisa assim. Não tem muito que eu possa falar. Alguns sites consideraram esse caso como um hoax, e devido a pouquíssimas informações e o fato de que nós simplesmente não temos a data de quando aconteceu ou o lugar, e tudo é genérico e as fotos parecem ser de outros cantos, eu posso dizer com quase certeza que isso se trata de um hoax. Pois se você for analisar de forma racional, se realmente uma criatura tivesse aparecido numa praia e sido capturada, você não acha que teriam estudos científicos dirigidos, ou quem sabe uma matéria, mesmo que no jornal local? Não existe nenhuma matéria, nenhum registro, ninguém falando que avistou. Então eu diria que muito provavelmente isso daí foi falso.
A menos que o governo tenha descoberto uma espécie de escorpião mutante ou escorpião pré-histórico e abafou tudo, por mais que isso obviamente é uma trama muito absurda. Finalmente estamos nos aproximando da quinta camada do iceberg e a última. Já se passou muito tempo desde o primeiro vídeo até aqui. A demora para a entrega deste segundo vídeo foi longa e a edição também foi complexa. Mas agora eu gostaria de relembrá-los de tudo o que já passamos, pois se contabilizar as duas partes nós já temos mais de 1 hora de conteúdo. E há pelo menos 1 hora nós já estamos aqui interagindo e conhecendo essas obscuras criaturas. Bem, mesmo que tentamos olhar para elas com racionalidade e para alguns de nós tentar não acreditar, ainda nós não podemos dizer que elas não extingam nossa curiosidade, pois é vital para o ser humano que ele tenha imaginação. E para nós, talvez o mundo se torne mais lúdico se pensarmos que talvez escondidos pelos bosques ou pelos oceanos mais profundos, criaturas fantásticas possam estar escondidas. Bem, na calmaria de nossos quartos, nós não podemos garantir ou menos imaginar a grandiosidade do mundo e de seus biomas, a quantidade de mundos que nós nunca vamos conhecer ou ao menos ver que existem por aí, escondidos e que provavelmente vão permanecer para sempre um segredo. Neste vídeo nós já vimos desde civilizações indígenas até monstros marítimos, a fantasmas, a aliens e até palhaços. E mesmo tais criaturas sendo uma mais absurda do que a outra, nós ainda podemos imaginar que escondido no vale mais escuro, talvez um recife mais obscuro e desconhecido, talvez alguma dessas criaturas pode estar lá vivendo. E mesmo que nós tentamos utilizar a ciência ou mesmo o que temos para entender essas criaturas, no final a criptozoologia é inevitavelmente criada por mito. E todas essas criaturas nunca serão confirmadas, pois viverão para sempre como uma incógnita. E nós nunca saberemos se elas existiram e que histórias tais carregaram. Pois escondidos embaixo de uma camada de colonialismo e até mesmo de um imperialismo que pregava essa ideia de cantos obscuros e que a civilização europeia não havia tocado, ainda assim estes seres, por mais irreais que sejam, mexem com nossa cabeça, mexem com o jeito que nós vemos o mundo. E assim como eu disse, este vídeo não se trata de afirmar se tais criaturas existem ou não, pois elas todas são mitos, lendas e folclore. E tais coisas viverão para sempre na cultura. Bem, agora nós vamos chegar à nossa última camada. Como já falei, se prepare, pois esta, em minha humilde opinião, é a mais interessante de todas. Até mais.
Jeff, também conhecido como o Mangusto Falante ou Dalbspook, foi um mangusto que supostamente residiu na fazenda dos Irving, na ilha de Man, na Grã-Bretanha. De acordo com a história contada pela família dos Irving, que era composta pelo pai, pela mãe e pela filha Voirrey, supostamente essa filha, Voirrey Irving, em setembro de 1931 começou a alegar ouvir arranhões, sons e até mesmo falas de alguma coisa que estava falando com eles de trás das paredes ou escondida no mato. De acordo com eles, a criatura começou a se tornar cada vez mais e mais presente e começou a recitar diversos contos. Na história não fica certo se eles avistavam a criatura ou se ela permanecia sempre escondida, por mais que ela tenha sido descrita. Enfim, em uma parte da história é dito que o próprio suposto mangusto falava que sua forma verdadeira era tão horrível que faria com quem o visse desmaiasse ou congelasse de medo. Por mais que, ao mesmo tempo que isso é dito, a criatura também é descrita como um mangusto com espessuras levemente diferentes, com um rabo grande, uma cauda espessa e uma criatura no geral do tamanho de um rato pequeno. De acordo com a própria criatura, ela se tratava de um animal, e mais especificamente de um mangusto, muito inteligente, que supostamente teria nascido em Nova Delhi em 1852. No começo, eles atenderam a criatura com receio e com medo, não sabendo do que se tratava exatamente, e obviamente incrédulos com o fato de um mangusto estar se comunicando. Mas aos poucos eles foram se acostumando, a ponto de começar a deixar chocolate e bananas para o animal se alimentar. Tudo isso num pequeno maquinário que eles colocaram no teto, uma espécie de pires. Eles disseram que o mangusto aos poucos começou a ajudá-los cada vez mais. Depois que ele se tornou amigável e começou a conviver com eles, ele começou a, por exemplo, avisar quando convidados estavam chegando, apagar o fogo quando eles esqueciam de apagar o fogo durante a noite, avisar sobre cachorros, falar quando alguma comida estivesse apodrecendo e ajudando em trabalhos cotidianos, em geral para ajudar a família. Em 1935 a história já estava popular e já tinha sido colocada em diversos tabloides e diversos jornais que contavam sobre a criatura, o que fez com que a história ganhasse uma fama e fosse desvencilhada por vários estudiosos do sobrenatural que por muito tempo tentaram entender a história. De acordo com eles, o mais possível de ter acontecido seria que o suposto mangusto falante seria na realidade uma figura da imaginação da filha Voirrey, que estava imaginando a criatura e começou a usar técnicas de ventriloquismo para fingir que o ser existia, devido ao fato de que ninguém conseguia ouvir ou mesmo ver a criatura, apenas ver os sons e pequenas frases que, de acordo com quem ouviu, eram muito semelhantes à voz de Voirrey. Até hoje o caso foi considerado por críticos como exatamente isso, habilidades de ventriloquismo da filha utilizadas para convencer as pessoas de que o suposto mangusto existia. O fim da criatura não foi noticiado, então nós não sabemos exatamente o que aconteceu com este ser, e até hoje a teoria de que seria tudo uma invenção é principalmente colocada devido ao fato de que várias pessoas diziam que conseguiam ver claramente que Voirrey estava fazendo barulhos ou falando, e esses mesmos barulhos eram colocados pelos pais como algo sobrenatural, que tentavam convencer os convidados de que não era filha. As pegadas do ser nunca foram achadas, e até hoje esse caso continua como um relativo mistério, que para algumas pessoas seria prova de talvez reencarnação ou de algum ser inteligente, mas que para outros seria tudo apenas uma forma da família Irving se tornar mais popular.
Os Dark Watchers são uma importante lenda folclórica da Califórnia. De acordo com a lenda, desde os primeiros colonizadores que chegaram nos Estados Unidos, colonizadores esses espanhóis, eles já haviam tido diversos relatos com estes seres insólitos. Vezes descritos como silhuetas, sombras ou mesmo figuras humanoides, normalmente representadas como eu já falei, sombras, criaturas formadas por silhuetas e penumbras, cujas suas formas não eram muito reconhecíveis. De acordo com a lenda, essas criaturas possuiriam silhuetas normalmente com chapéus longos ou roupas largas, e elas ficariam no topo de montanhas ou de colinas apenas observando os colonos, civis ou pessoas que caminhavam por aquela área. Seriam criaturas pacíficas que nunca faziam nada, como já foi dito, apenas observavam as pessoas. Algumas pessoas ainda diziam que elas podiam trazer má sorte, e, de acordo com a lenda, elas permaneciam em diversos montes, mas principalmente no monte denominado Cordilheira de Santa Lúcia, que seria o local mais comum para se avistar essas criaturas. Vários cidadãos locais da Califórnia afirmam ver estes seres com frequência, inclusive ganhando diversas menções em livros e séries. Um dos exemplos mais famosos que eu posso citar é no jogo GTA V, que possui um fantasma que, por mais que seja relativamente diferente, as semelhanças ainda são muito grandes, pois em um dos montes do jogo é possível ver um fantasma que, assim como os Dark Watchers, apenas observa o jogador e desaparece quando se aproxima dele, assim como as criaturas. Outra coisa que contribui para este fato é que GTA V também se passa numa espécie de uma versão inspirada da Califórnia e pega diversos elementos do local, tal como o folclore, o que poderia contribuir para que possivelmente a criatura do jogo fosse de alguma forma uma referência a este fenômeno estranho. Como eu acabei de falar, essas supostas criaturas desapareceriam se tentassem ser aproximadas ou mesmo se você tentasse de alguma forma interagir com elas. Enfim, para a maior parte das pessoas, elas acreditam apenas que os Dark Watchers são talvez um fenômeno psicológico ou uma ilusão de ótica causado talvez por sombras, por projeções no calor ou mesmo por efeitos psicológicos de pessoas que tentam enxergar coisas onde elas não existem. After you receive my roof freak man, female, please don't start no signifying. Don't call, cause some woman beat you to my office. Lord, I love to work overtime. Na ilha de Corfu, na Grécia, um cidadão escocês que estava junto à sua família, enquanto tentava fotografar a cor incomum da água naquela região, se surpreendeu a rapidamente capturar uma criatura que desapareceu sobre a água esverdeada. Ele conseguiu tirar 3 fotos do ser, e essas fotos logo viralizaram quando ele postou no Twitter. As pessoas começaram a se perguntar o que seria aquilo. Para alguns, uma espécie de golfinho ou um peixe-boi, por mais que, de acordo com alguns biólogos ou pessoas mais entendidas, aquele animal na realidade não se parecia com nenhum tipo de animal conhecido. A criatura, por muitos, foi chamada de um golfinho mutante, por outros talvez uma espécie de baleia, um animal deformado, talvez até mesmo nas explicações mais fantasiosas, uma espécie de animal ancestral conhecido como Zeuglodons ambulocetus. E até mesmo uma equipe de biólogos locais tentou procurar por amostras de pele para identificar o animal. A explicação mais plausível, de acordo com diversos biólogos marinhos que receberam o caso, seria que aquilo não na realidade se trataria de um animal, mas sim possivelmente de uma espécie de pedaço de plástico e mais especificamente ainda um para-choque de lancha ou de barco de plástico. Eu não sei muito bem como definir isso. Enfim, basicamente, em geral, o que eles estavam falando, como na maioria dos casos envolvendo animais aquáticos, seria que supostamente aquilo seria apenas um pedaço de plástico flutuante. O estranho é que, como pode ver nas fotos, ele está emergido na água e logo afunda, o que implicaria que, porque em específico no momento em que fotografado aquilo entrou para dentro d'água.
No geral, nós podemos concluir que talvez é bem possível que tenha sido um pedaço de plástico, como os cientistas mais respeitáveis colocaram. Mas nós sempre poderemos ter dúvidas, talvez aquilo poderia ser algum tipo de anomalia aquática, talvez, como eu já falei, uma baleia deformada, ou quem sabe, na melhor das hipóteses para quem gosta desses assuntos, um animal não identificado que estaria habitando as longínquas ilhas da Grécia. No Lago Utah, localizado no Idaho, mais especificamente numa região deste lago conhecida como Massacre Rocks, existe uma lenda comentada entre as pessoas que ali residem há muitos anos. De acordo com a lenda, num período de tempo não identificado e não mencionado, supostamente nos períodos de colonização dos Estados Unidos, um grupo de nativos americanos sofreu com uma severa fome, principalmente devido às severas condições climáticas do lugar. Ainda de acordo com a lenda, devido a esta fome, aquele grupo concluiu que eles não teriam alimento suficiente para alimentar novas bocas, e principalmente crianças ou bebês. Então, devido a isso, as mães decidiram que era melhor afogar os seus bebês no lago do que deixá-los serem consumidos pela fome. E de acordo com a lenda, esses supostos bebês que foram afogados nas águas do lago até hoje residem na região como uma forma de espíritos, que supostamente atrairiam as pessoas que naquela região estivessem andando para que eles se aproximassem do lago e, consequentemente, fossem afogados ou assombrados por aquelas criaturas que antagonizariam a vida humana em geral. Enfim, não existe exatamente um fundamento lógico ou mesmo um fundamento mais estudioso para confirmar se realmente naquela região uma fome tão severa assim assolou os grupos nativos. A única coisa e o único registro histórico estranho que nós temos sobre aquela região é que em meados dos anos 20 ou 30, pescadores encontraram diversos crânios que possuíam estranhas características nas margens do lago, o que contribuiu para deixá-lo ainda mais com uma imagem de assombrado e perturbador. Pretty woman, wear glasses all the time. De todos os criptídeos abordados nessa lista, surpreendentemente, este, para surpresa não só minha, mas como provavelmente vocês, é um dos criptídeos mais bem documentados de todos. Enfim, a história que circunda essa lenda é amplamente pesquisada e divulgada por inclusive pessoas que fizeram estudos sérios tentando relacionar esta lenda com, por exemplo, as culturas da época e etc. Devido à complexidade em geral do tema e como ele foi muito pesquisado, eu vou dar um resumo muito curto e quem sabe no futuro, ou talvez em uma possível outra parte desse iceberg, eu possa detalhar melhor o que seria essa criatura. Supostamente, de acordo com a lenda, em algum canto da Europa não especificado, em alguns casos a lenda foi colocada como se passou na Holanda, na Inglaterra, na França ou futuramente até mesmo na Irlanda, uma mulher após sofrer um ataque de bruxaria, em alguns casos devido a seu marido, em outros a mendigos ou outros exemplos, teve seu rosto transformado de um rosto nobre, de uma rica donzela, para um rosto de um porco, o que faria com que a mulher se tornasse uma espécie de aberração. A lenda começou a se tornar popular em diversos lugares. Aparentemente, o que é uma das coisas estranhas é que a lenda surgiu simultaneamente na França, na Inglaterra e até mesmo na Holanda, ao mesmo tempo em meados de 1630. Futuramente, a lenda também começou a se tornar muito popular em Dublin, na Irlanda, e seguia basicamente os mesmos conceitos. A lenda se tornou tão popular que ela continuou a ser divulgada até meados de 1910 a 1920, ou seja, a lenda por mais de 400 anos continuou sendo propagada.
Ela se tornou um fato tão conhecido pela população que inclusive se tornou parte oficial do folclore inglês, protagonizando diversos contos de fadas, lendas e etc. A lenda desta criatura foi tão popular, mas tão popular, que, para você ter noção, em diversas feiras que eram colocadas na época, diversos mercadores compravam ursos pelados e vestiam-os com roupas femininas e fingiam que aqueles ursos, teoricamente, se passariam pela mítica criatura. Enfim, existem muitas coisas que eu poderia dizer sobre esta lenda, como suas implicações culturais na época, seu significado e até mesmo as diversas pessoas que foram acusadas de serem este suposto animal. Enfim, por enquanto, esta foi a versão mais resumida que eu consegui dar sobre o caso. Em Girona, na Espanha, nos bosques que circundavam a cidade, os moradores locais já tinham diversas lendas sobre uma suposta criatura que ali residia. Esta diversas vezes comparada com um gremlin, da famosa série de filmes Os Gremlins. De acordo com a descrição que as pessoas davam do ser, ele teria algo aproximado a 12 centímetros, seria extremamente pequeno, teria uma pele relativamente azulada e, em geral, se pareceria com uma espécie de coelho, porém sem qualquer tipo de pelo e características relativamente reptilianas. O ser se tornou popular quando, em 1989, um caçador supostamente encontrou o ser na floresta e o conseguiu capturar. Ele tentou alimentar o animal e até deu uma casinha para ele para tentá-lo mantê-lo vivo para futuros estudos. Porém, em menos de um dia, o ser subitamente morreu, sem sinais aparentes de qualquer dano físico, como se a criatura tivesse rapidamente adoecido ou algo do tipo. O animal logo foi armazenado em um pequeno container, onde seu cadáver foi deixado exposto para futuros estudos. Depois de analisado, o conteúdo do container foi tirado como possivelmente o feto de algum animal local, o que configurou a história como falsa. Porém, até hoje, pessoas que residem por aquela região dizem que esse suposto animal é comum e que vários deles já foram avistados por aquele local, como uma espécie de criatura mítica local, ou talvez até mesmo um gremlin ou fada ou algum animal fantástico. Existe uma lenda milenar que diz que no folclore havaiano existe uma lenda muito antiga que diz sobre os Night Marchers. Eles seriam basicamente os espíritos de pessoas de renome nos grupos locais, como generais, sacerdotes ou mesmo, às vezes, os líderes daquele grupo, em algumas aspas. De acordo com a lenda, em determinados dias especiais para o calendário havaiano, estes dias que normalmente representariam algum deus ou algo assim, tais pessoas de renome voltariam à vida, entre aspas, juntamente a seus guerreiros e pessoas que morreram durante seu mandato ou às vezes durante uma guerra, para marchar sobre o Havaí, cruzando de uma ponta a outra. A marcha do grupo poderia ser lenta, poderia ser rápida, poderia ser agitada, poderia ser animada, carregada por pessoas, por animais, por festas, ou às vezes melodramática, curta. Isso tudo dependeria da vontade do líder e das pessoas que juntamente estariam participando.
Ou seja, todos os anos no Havaí, supostamente esses Night Marches sairiam pelo menos 4 vezes por ano, como diferentes líderes, como diferentes grupos, para caminhar pelo Havaí em aparições fantasmagóricas, fazendo brilho, às vezes dançando, às vezes fazendo rituais, às vezes em geral cantando e etc. De acordo com a lenda, ainda, caso alguém visse-os, sua única escolha a sobreviver a eles seria se curvar, ou se você tivesse a sorte de ser um ancestral de algum membro daquele grupo, você sobreviveria. Mas caso você fosse um estrangeiro ou não demonstrasse respeito, você seria morto pelo grupo com poderes fantasmagóricos e etc. Nas velhas, abandonadas e bucólicas rodovias do extremo oeste do Texas, existe uma lenda que circula por aquelas bandas desde aproximadamente o começo dos anos 70. Não se tem exatamente um registro de quando ela começou, assim como a maior parte dos seres desta lista. Só se sabe que em 94 o primeiro registro textual deste ser foi colocado. A lenda que já circulava por lá desde tempos ainda desconhecidos dizia que, ao redor das florestas e principalmente das rodovias bucólicas abandonadas e já descritas anteriormente, que normalmente circundavam cidades pequenas, dotadas de uma população pequena, existiriam criaturas chamadas pela população de boomers, não relacionar com o termo da internet atual. A lenda dizia que estes tais boomers seriam criaturas próximas a saurídeos, mais especificamente a raptores, ou seja, dinossauros. Teriam uma aparência semelhante a um velociraptor de algum filme, por mais que as pessoas digam que eles tinham severas diferenças dos apresentados em filmes como Jurassic Park e etc. Os boomers, de acordo com as pessoas que vivem por lá, são um fenômeno tão comum que as pessoas nem mesmo se assustam ao encontrá-los. E se você conversar com algum residente daquela região, é comum ele dizer que, na distância, longe, às vezes na névoa e na areia, é possível ver estes animais se alimentando de carcaças ou de animais de pastoreio que acabam se distanciando das fazendas. Para as pessoas, é comum ver os boomers. Devido aos poucos relatos, não existem muitas características cujo podem ser comentadas sobre o animal. Além disso, é dito que ele nunca ataca pessoas e raramente é visto perto de lugares urbanos. Se você olhar bem para o horizonte, longe da claridade, no local onde apenas a névoa e a areia brilham, talvez seja possível ver um destes animais vagando, se alimentando e, em geral, apenas ecoando por aqueles vales vazios. É com certeza um pensamento interessante. Desde 1891, em um local do Maine, no extremo norte dos Estados Unidos, conhecido como Lobster Lake, existe uma lenda que, como já foi dito, existe lá há várias e várias gerações. Seus primeiros registros foram em 1891 e a criatura continuou a ser avistada até meados dos anos 1940 a 1937, inclusive tendo registros atuais que falam sobre este ser. De acordo com a lenda, o Expector Moose, ou o Alce Fantasma, seria um ser que primeiramente foi avistado por alguns caçadores nesta região, um tanto quanto rural e afastada das cidades de Lobster Lake. De acordo com eles, teria um alce grande, maior do que qualquer um que eles já tenham visto, com olhos marrons e uma pele albina, esbranquiçada com tons de rosa.
O animal teria um tom fantasmagórico e, de acordo com ele, teria uma inteligência acima do normal. De acordo com a história, ele deu alguns tiros no animal que apenas ficou bravo, mas simplesmente parecia não ter sofrido nenhum tipo de real danificação ou qualquer coisa que poderia realmente lhe matar. Depois desse caso, um famoso jogador de basquete, se eu não me engano, ou de futebol americano, que também era caçador, foi para a área e, assim como o primeiro caçador, também avistou o ser. Depois desses dois registros, uma série de outros registros continuou do animal. Até que em 1895 ele se tornou tão popular que diversos caçadores foram para aquela região para procurar apenas em específico o alce. Eles diziam que seria um ser que seria algo próximo de 4 metros ou 3, que, assim como dito, seria gigantesco, teria chifres afiados e uma inteligência acima do normal. Algumas pessoas, como naturalistas, clamaram ter visto o animal na distância e, em geral, foram diversos os relatos. Algumas pessoas dizem que o Expector Moose seria na realidade apenas um alce que sofreria de albinismo, como, por exemplo, diversos exemplos que podem acontecer com animais desse tipo, principalmente em locais próximos daquele. Como exemplo, na área de Ontário, no Canadá, existe um bosque chamado o Bosque do Alce Branco, devido à quantidade anormal de alces brancos avistados naquela região, que não seria assim tão longe do Lobster Lake, onde o animal foi avistado. Logo, várias pessoas concluíram que era possível que, devido ao incomum número de alces com albinismo naquela região, aquele seria apenas mais um dele. Mas isso ainda não explica o tamanho absurdo do animal e as capacidades sobrenaturais dele, principalmente explícita em certas lendas, que inclusive algumas dizem que, por exemplo, o animal foi morto e sua garganta foi cortada, mas durante a noite, mesmo com a garganta cortada, quando os caçadores dormiram achando que o animal estava morto, ele se levantou e si próprio se retirou daquele local. O que seria este suposto alce? Apenas um animal comum da natureza? Ou talvez um tipo de animal místico e fantasmagórico? Bem, se um dia você passar por aquela região, talvez possa encontrar com este ser. E talvez assim possa finalmente elucidar esta dúvida. Mas até lá, nós vamos permanecer nos nossos quartos. E o máximo que podemos fazer é refletir sobre isso. Numa região do Quebec conhecida como Lakewood, um suposto ser começou a gerar intriga com os moradores locais. O ser recebeu o nome de o Monstro de Lakewood, ou de o Arranhador ou Gritador de Lakewood. Este ser nunca foi visto e nenhuma pessoa do local clama ter alguma vez ter conseguido ter contato visual com o ser, mas só se sabe que os moradores locais todos começaram a registrar sons metálicos durante a noite, estes que pareceriam rugidos vindos da direção do mato e do bosque. Estes sons causariam arrepios nas pessoas que descreveram eles como metálicos e que pareciam arranhões. Pareciam que o ser estava arranhando suas garras em algum tipo de elemento metálico. E de acordo com as pessoas que ouviram este som, o próprio som seria capaz de causar náuseas, doenças, dores de cabeça e mal-estar nas pessoas que ouvissem. Esses registros começaram em 2018 e até hoje continuam acontecendo.
Até hoje, ninguém conseguiu capturar este ser em vídeo, e os moradores locais continuam dizendo que existe algo no mato, algo no bosque, algo que os entorna, causando tais sons sombrios. O que será este ser? Bem, devido à pouca popularidade deste caso, até hoje nenhuma hipótese foi criada para entender o que é e o que estaria causando tal efeito. A oeste dos pântanos enevoados da Flórida, existe um canto conhecido como Tomoka River. Este local, que possivelmente passaria despercebido por você, como apenas mais um local bucólico em meio aos já citados pântanos da Flórida, mas um local com influência indígena e que há anos era completamente um local, como já foi falado, completamente normal. Até que, durante os anos de 1955 a 1966, começou-se uma lenda, principalmente as crianças que moravam na região, que, de acordo com elas, supostamente, se você caminhasse às margens do rio Tomoka, ou mesmo ao redor do pântano, você poderia ver algo estranho. Descrito pelas crianças como a nuvem canibal, ou como a nuvem comedora de carne, ou algo nesse sentido. De acordo com ela, seria algo que estaria se mexendo pelo pântano de cor rosada ou às vezes alaranjada. Uma pequena névoa, não grande, não como uma nuvem, mas apenas uma pequena névoa que se concentraria em certos locais e que, de acordo com os observadores, conseguiria devorar a carne de diversos animais que passassem por lá. A lenda começou com as crianças, mas aos poucos começou a se tornar mais conhecida e comentada não só pelas crianças, mas como por todas as pessoas que residiam naquela região. No site que eu utilizo como fonte, são citadas diversas entrevistas com as pessoas da época, que dizem diversas coisas interessantes em relação a isso, principalmente de uma geração dos anos 60 e de como eles lidaram com este fato. Fato é que esta estranha nuvem foi associada com diversas coisas ao redor do tempo. A história mais popular que tentava explicar o que seria ela seria uma suposta história que, há muitos anos atrás, aproximadamente no ano de 1605, supostamente alguns indígenas teriam entrado em guerra naquele pântano. E durante esta guerra, o líder da tribo acabou por colocar uma maldição após morto. Enfim, a história é bem mais complexa do que essa e está carregada de um clássico racismo por parte dessas histórias de maldições indígenas. Mas ainda assim, nós não sabemos o que poderia ser esta nuvem. E vale ressaltar que a região é extremamente carregada por simbolismo indígena, principalmente das diversos grupos que ali residem de nativos americanos. As crianças que cresceram em Sensula ou nas Tomoka Farms, que eram próximas daquele local, diziam que às vezes saíam à noite para assistir algo ou andar de carro, e era comum ver ao horizonte bolas de fogo vermelhas saindo da água e, em geral, aquela fumaça de cor estranha que brilhava no horizonte com cores coloridas comparadas à paleta morta do pântano. O que mais assusta sobre essa história é de que naquela cidade tudo isso começou a se tornar tão real que até mesmo os caçadores que ali residiam começaram a evitar o pântano e começaram a acreditar nessa história. Além disso, tem o fato de que a nuvem foi caracterizada como a principal responsável por pelo menos uma dezena de mortes que aconteceram no local.
Por mais que eu não tenha acesso a nenhum dos nomes ou possa confirmar se realmente alguém morreu, é dito em todas as fontes que diversas pessoas foram encontradas mortas e jogadas apenas as carcaças sobre o pântano, o que deixa essa nuvem com um caráter ainda mais misterioso. De acordo com as pessoas, a nuvem se aproximaria de pessoas que pelo pântano andassem e simplesmente derretia suas peles e transformava-os em carcaças no chão. As teorias mais comuns para explicar o que seria isso seriam por parte das pessoas que ali estudaram, ou uma espécie de névoa comum do pântano, algum fenômeno químico, como gases tóxicos, ou mesmo talvez algum tipo de, quem sabe, maldição. Para outros, um fantasma, e outras diversas explicações o qual você pode achar por aí. Enfim, agora, esta foi a última camada e esta foi a última seção do iceberg. Agora nós vamos nos aproximando do final do vídeo. E o que seria esta misteriosa nuvem que tão pouca informação guarda? Seria ela talvez um dos criptídeos com maior história e que realmente possa ter existido? Acho que para esse, apenas o tempo nos dirá se realmente aconteceu algo em Tomoka River nos anos 60 ou se toda essa história é apenas uma alucinação e uma histeria de uma população de uma pequena cidade. Nossa, agora é a parte do vídeo que eu falo aqui sem roteiro e sem muita noção do que falar, mas foi basicamente um ano de produção para esse vídeo e eu só queria agradecer a todos os comentários de todo mundo que comentou no último vídeo e das pessoas que realmente esperaram quase um ano por um vídeo. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha cumprido com as expectativas de vocês. Eu não sei se valeu um ano de espera, mas de verdade, pra mim ele tá muito superior à primeira parte. Foi muito legal ter feito ele, foi um processo muito divertido e de verdade eu fico muito agradecido por todo mundo que veio e comentou e visualizou nosso vídeo, porque eu nunca esperei na minha vida que eu ia pegar 1000 views e muito menos 10 mil. Eu achava que esses vídeos eram sobre assuntos que só eu gostava, e ver que tantas pessoas estão tão engajadas nesse assunto é simplesmente sensacional. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E eu ia dizer que a gente finalmente terminou este iceberg, mas como as coisas são, né? Infelizmente a gente não terminou ele, porque, olha só, o criador do iceberg, enquanto eu criava o vídeo, atualizou o iceberg, adicionou mais 4 camadas extras. Então, acho que nós ainda temos trabalho a fazer. Se for fazer mais coisas relacionadas a isso, o que eu não tenho certeza se vai ter mais conteúdo sobre criptídeos no canal. Algumas pessoas deram sugestões de falar sobre criptídeos do Brasil e etc. Eu não sei se eu vou fazer, eu tenho interesse, mas vamos ver como as coisas vão indo. E temos mais 4 camadas para gravar. Caso vocês tenham interesse, podem deixar nos comentários, que se o público demonstrar, eu vou tentar entregar o mais rápido possível, provavelmente uns 4 meses ou mais, mas ainda assim no menor tempo possível, a última parte desse iceberg, pelo menos aqui eu espero que seja a última. Enfim,
agora, depois dessa saga tão grande que foi, de mais de 2 horas de vídeo basicamente, eu só ia pedir para vocês que além dos vídeos de iceberg, que vocês conseguissem visualizar outros vídeos do canal para não ficar uma diferença tão grande de visualizações. Eu sei que o nosso canal tem temas muito diferentes, muito diversificados, mas para todo mundo que puder realmente se inscrever e ver outros vídeos, tipo, isso é uma super ajuda, ainda mais para um canal que nem a gente, que tem uma pegada muito diferente e que tenta trazer um conteúdo muito original. Mas enfim, eu não quero mais ficar falando um monte de besteira pra vocês. Nós nos vemos na próxima. Muito obrigado por acompanhar este vídeo e eu espero que ele tenha te satisfeito. De verdade.